Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Aqui é o apóstolo Johnny de Cardoso, da Comunidade Batista Ebenezer, em Santa Cruz da Serra. Para mim é uma alegria muito grande poder, neste momento, compartilhar com você uma palavra de fé, de esperança e de vida. Vamos ao momento musical e já já eu volto com a palavra de Deus para a nossa meditação. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Pois bem, querido, a mensagem está baseada no livro do Gênesis, capítulo 22, do versículos 1 ao 14, onde Deus aqui pede a Abraão, o patriarca Abraão, a oferta do seu próprio filho. Então Abraão aqui, ele usou da fé que ele tinha em Deus, sabendo que Deus era o Deus da provisão. E lá no versículo 14, Abraão fala sobre, e coloca aquele monte como Jeová Jireh, o Deus que provê. Então, queridos, e nós vamos falar neste dia, tá? O significado de Moriá. Um dos personagens mais importantes na história de Israel foi Abraão, pai da fé. Personagem que teve uma enorme influência na vida religiosa dos hebreus. No presente texto, podemos ver Abraão sendo provado em sua fidelidade. Deus manda que ofereça seu filho Isaque em holocausto. Qual é o significado deste dramático evento na história bíblica? Podemos ver dois significados. Mas antes, porém, de nós entrarmos nesse significado, eu quero dizer para você que a fé em Deus é tudo que necessitamos para nós rompermos em vitória. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero, meu querido amigo, meu irmão em Cristo, que você possa permitir que a fé em Deus cresça em você. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pela palavra de Deus. Mediante a leitura, mediante a meditação na palavra, a nossa fé é aumentada, ela é acrescentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas voltando à nossa mensagem sobre o significado de Moriá,
Qual o significado desse dramático evento na história bíblica, na vida dos hebreus? Primeiro significado, a providência de Deus. Deus solicitou de Abraão um sacrifício, como está do versículo 9 ao versículo 10, e o versículo 10, que diz assim: havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Veja então que a vontade de Deus, ela deve ser feita sem questionamento. Sem questionamento. Devemos servi-lo sabendo que ele providenciará o que nós precisamos. Veja que mesmo nos momentos quando perdemos a esperança, Deus estará ao nosso lado, nos confortando e nos dando tudo aquilo de que necessitamos. A palavra de Deus, ela nos garante. Deus não é homem para que minta. E Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ou seja, se nós obedecermos a palavra do Senhor, ou seja, é a obediência que eu quero dizer, meu irmão, meu amigo, é procurarmos viver essa palavra, praticá-la no nosso dia a dia. Eu tenho uma frase que não é minha, tá? Eu confesso que eu li, gostei, não sei quem é o autor, mas que disse o seguinte: as nossas igrejas de hoje, fomos ensinados a ir ao templo, prestar culto a Deus, entregar dízimos, mas não fomos ensinados a obedecermos a palavra de Deus. O que precisa de hoje, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, meu irmão, é obediência irrestrita a Ele. Veja bem que Abraão aqui, ele obedeceu, não só aqui. Veja quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai por uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Ou seja, Abraão não sabia nem para onde ele ia, mas simplesmente ele tinha uma mente que obedeceu à voz do Senhor. E Deus então honrou. E veja bem, nós sabemos bem a história de Abraão. Foi com ele o seu sobrinho, né? Seu sobrinho Ló. E nós sabemos que chegou um determinado momento da jornada, da caminhada deles juntos, que os pastores de Ló começaram a ter problemas com os pastores de Abraão, por causa do pasto, por causa das ovelhas. Então Abraão, sendo um homem de Deus, de fé, chega para ele e diz assim: olha, meu sobrinho, é momento da gente se separar. Eu não tenho nada contra você, eu não tenho raiva de você, eu não tenho nada contra ti, mas não dá para nós seguirmos juntos. Então veja bem, você fica à vontade para escolher. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. Resumindo, meu irmão, meu amigo, Ló, então, tendo a oportunidade de escolha, ele falou, olhou a planície de Sodoma e Gomorra e falou: opa, é esta que eu quero. E ele escolheu. E Abraão, então, ficou para Abraão terras áridas. E Deus prosperou Abraão em terras áridas. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que quando nós exercitamos a nossa fé no Senhor, quando nós cremos na palavra dEle e crer de uma maneira irrestrita, sem questionamento, Ele nos honra. Deus fala que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Nós devemos colocar a nossa vida. Abraão aqui, ele obedeceu. Abraão, veja bem, ele deixou para trás herança, deixou pai, deixou mãe. Inclusive até depois, quando os servos de Abraão queriam voltar lá em Ur dos Caldeus para buscar uma esposa para Isaque, Abraão não permitiu, falou: não, de maneira nenhuma. Está entendendo? Porque ele obedeceu a Deus sem questionamento. Então veja bem, e nós quando obedecemos a Deus, Ele traz a provisão para nós. É o Jeová Jireh. Então, meu irmão, nós precisamos ter esta obediência. O segundo significado deste dramático evento na história bíblica é a graça de Deus. Assim como Isaque subiu ao Monte Moriá com a madeira para o altar onde ele iria ser
sacrificado, Jesus, o Filho de Deus, subiu ao monte do Calvário com uma cruz em suas costas. Então, volto a repetir, como Isaac subiu o Monte Moriá com a madeira para o altar onde iria ser sacrificado, Jesus Cristo, Filho de Deus, subiu ao monte chamado da Caveira, o Gólgota, com a cruz pesada nas suas costas. E quando chegou ao topo daquele morro, nesse momento não havia substituto para o Filho de Deus, porque Jesus, antes de subir a esse monte com aquela cruz, ele orou lá no Getsemane. Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo faz a tua vontade. O que Jesus disse para Deus naquele momento, falou: Pai Celeste, se há uma outra maneira do Senhor salvar o homem, que o Senhor me poupe. Contudo, eu estou aqui para cumprir em obediência a tua vontade. Então veja bem, quando Jesus sobe aquele morro, quando ele chega no topo daquele morro, não havia substituto para ele, para expiar pelos nossos pecados. Foram cumpridas mais uma vez as palavras de Abraão, que está lá, que diz assim: Deus providenciará o Cordeiro. E Deus providenciou o Cordeiro Santo. E João Batista diz lá em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus estava entrando no rio para ser batizado por João Batista, João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, querido, o significado de Moriá é a providência de Deus e a graça dele. A palavra do Senhor diz que nós somos alcançados e salvos pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9, nos diz que pela graça de Deus, por meio da fé, vós sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça. Concluindo, meu querido, será que quando olhamos para a cruz, nós vemos o valor do sacrifício de Jesus? Será que nós questionamos por que ele morreu em nosso lugar? O salário do pecado é a morte, e todos nós merecemos a morte pelos nossos pecados. Mas Jesus pagou o preço pela nossa vida. Este é o significado de Moriá. Que Deus nos abençoe grandemente, de uma maneira poderosa, para a glória e a honra do nome dele. Momentos com Deus. Pois bem, querido, eu quero, nessa oportunidade, poder orar por você. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, levar os seus pensamentos ao trono da graça de Deus, coloca a tua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós mais uma vez chegamos a Ti, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. E queremos, ó Pai, neste momento, Senhor amado, interceder por esse meu ouvinte, por essa pessoa, Senhor, que quem sabe está aflita do outro lado, uma pessoa que até então não sabia, ó Deus, o propósito que Tu tens para a vida dela, mas que o Teu Espírito Santo vem agora, Senhor, trazer esclarecimento e entendimento desse propósito que é a salvação e vida eterna. Queremos, ó Deus, neste momento pedir pela sua família, meu Pai. Nós pedimos pela sua esposa, pelos seus filhos. Ó Pai querido, nós pedimos pela família do modo geral, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, direcionando e, acima de tudo, meu Pai, salvando para a glória e a honra do Teu nome, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Quem sabe, meu Deus, do outro lado há pessoas que não têm mais sonhos, desistiram de tudo, mas o Senhor é o Deus que restaura, é o Deus que traz vida. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha colocar a Tua vida na vida dessa pessoa, que venha gerar nela, Senhor, os sonhos de Deus sejam gerados na vida delas. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém, e glórias a Deus.
Pois bem, querido, eu quero nessa oportunidade passar para você a agenda da nossa igreja. A Comunidade Batista Ebenezer se situa na rua Jovita Feitosa, número 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra. Aqui é a sede. Os nossos cultos aqui acontecem todas as terças-feiras, às 19h30 e aos domingos, 8h20 e 19h. Você é o nosso convidado de honra, você e a sua família, para participar de uma das nossas reuniões. E em Vilar dos Teles, nós temos também a Comunidade Batista em Vilar dos Teles, que é na rua Dr. César Nascimento Monteiro, número 86, no Vale da Simpatia. Logo depois do Batalhão 21, sentido centro de Vilar dos Teles, depois do sinal, segunda rua à direita, é ali bem no centro. Você também está sendo convidado para participar de uma das nossas reuniões ali, que acontece às quinta-feiras, às 19h30, tá? E aos domingos, 9h e às 19h. Temos também a Comunidade Batista Ebenezer, aqui em São Lourenço, na Rua das Amendoeiras, tá? E os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, domingo, 9h da manhã e também às 18h. Então você é o nosso convidado de honra para procurar uma das nossas igrejas e fazer parte, participar de uma das nossas reuniões. Eu quero também, aproveitando aqui, dizer a você que você pode nos seguir, tá? Me seguir pelo YouTube, pelo Facebook, tá? Nós temos no YouTube Apóstolo Jonedir Cardoso, tá? Ali você vai encontrar várias mensagens, tá? Para você, para ouvir, para meditar. Nós temos também no Facebook Apóstolo Jonedir Cardoso, a nossa página. Temos Comunidade Batista Ebenezer _CBE. No YouTube também temos Comunidade Batista Ebenezer _oficial. E temos a nossa rádio Weber, que rádio Gospel Station CBE. Essa rádio é 24 horas por dia, muito louvor, muita adoração, muita meditação. E os cultos aqui da sede, todas as terças-feiras e também aos domingos à noite, é transmitido ao vivo. Então você pode nos acompanhar e será uma honra ter você juntamente conosco. Amém? Eu quero deixar também o meu contato, meu telefone, código de área 21 99951 4835. Repetindo, 21 99951 4835. E o meu e-mail, jonedircardoso@hotmail.com. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica na paz de Cristo. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.